A paz do Senhor Jesus, aqui estou mais uma vez para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus para o vosso coração. E eu gostaria de antemão agradecer a você que tem ouvido as mensagens, que tem compartilhado, que tem aí se inscrito no canal. Eu acredito que a Palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as vidas. Louvado seja o nome de Jesus. E o texto que eu quero ler aqui para vocês se encontra no livro de Neemias, capítulo 8, os versículos de 1 a 10, que nos diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava junto no púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abriu e leu, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador e Esdras sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhes disseram, Este dia é congregado ao Senhor vosso Deus, pelo que não permiteis, não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Este capítulo nos traz algo glorioso da parte de Deus, quando o povo de Israel saiu do cativeiro e já havia retornado a Jerusalém e estavam ali restaurando a cidade. Então o povo ele demonstrou uma sede, uma necessidade de voltar a ouvir a palavra de Deus, a qual eles tinham deixado de ouvir, e eles mandam fazer esse pedido a Esdras, que Esdras trouxesse o livro da lei do Senhor, prescrito pelo
o grande profeta Moisés, para que eles pudessem ouvir novamente a mensagem da palavra de Deus. E esse texto, ele traz para nós algumas atitudes que nós, quando ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, devemos tomar. E este texto aqui, ele vai mostrar para nós qual deve ser a atitude quando se ouve a mensagem, a palavra de Deus, quando se está pregando, anunciando a Bíblia, qual deve ser a nossa atitude. E como tema bem propício para esta mensagem, eu quero trazer o seguinte: ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, eu preciso o quê? Eu preciso tomar atitudes quando eu ouço a palavra de Deus. E a Bíblia ela vai nos revelar no versículo de número 2 que ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, eu preciso ter a capacidade de entender o que Deus está falando. Queridos, muitas pessoas, elas ouvem a mensagem de Deus, mas elas não compreendem ou não querem compreender porque não querem ter um compromisso em relação àquilo que Deus está falando através da sua palavra. Então muitas pessoas fazem tipo ouvido de mercador em relação àquilo que Deus está transmitindo ao seu coração. O povo aqui, ele vai nos dar um exemplo maravilhoso de qual deve ser a atitude daquele que ouve a palavra de Deus. Então a primeira é que eu preciso ter a capacidade de entender o que Deus está falando comigo. Porque, ora, se a palavra de Deus que está sendo direcionada para mim, para o meu coração, para a minha vida, então eu preciso corresponder àquilo que Deus está falando. Então isso significa que eu preciso ter esta capacidade de entender. Porque quando Deus fala comigo, Ele está querendo me mostrar algo para mim. Ele está querendo me guiar em seu caminho, em sua presença e me levar ao centro da sua vontade. Então, logo, eu preciso ter esta capacidade de entender o que Deus ele está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 2 diz assim para nós: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então o povo estava entendendo o que Deus estava transmitindo para eles, ou seja, Deus estava através daquele rolo da lei revelando para eles qual era a vontade de Deus para a vida deles. Então eles estavam entendendo o que Deus queria com eles. E esta deve ser a nossa atitude. Deus está falando conosco. Deus está nos mostrando algo. Deus está nos revelando a sua vontade. Então logo nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. O povo precisava entender os mandamentos da lei de Deus dado a Moisés, transmitidos agora pelo sacerdote Esdras. Mas para tanto, eles tinham que estarem com os ouvidos atentos à mensagem que lhes estava sendo pregada. Da mesma sorte também precisamos entender o que Deus está falando, pois é através de sua palavra que somos orientados em todo o tempo, e é ela que nos traz claridade para guiar nossos passos e nos garante a promessa amorosa da presença de Deus em nossas vidas. É a palavra de Deus. Quando Deus fala ao coração de alguém, Deus está lhe dando uma direção. Deus está trazendo um ensinamento. Deus está mostrando
qual deve ser a forma da conduta em que ele deseja que os seus filhos caminhem. Então esta é a capacidade que cada ser humano tem de entender o que Deus quer da sua vida. Quem sabe você ouve a mensagem da palavra de Deus, você até entende, mas você não coloca em prática aquilo que Deus está te orientando, aquilo que Deus está te dizendo, aquilo que Deus está querendo que você faça. O povo aqui, ele entendeu. Ele teve essa capacidade, essa percepção de entender o propósito da vontade de Deus para a vida deles. Em segundo lugar, ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, eu preciso reverenciá-la. Eu preciso ter temor no meu coração. Eu preciso respeitá-la. Eu preciso ouvi-la com carinho, com amor, com seriedade, com verdade. Eu preciso reverenciar a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, elas perderam esse carinho, esse respeito pela palavra de Deus. O que nós vemos hoje são pessoas que vão à igreja e na hora da pregação, na hora em que Deus vai usar o pregador para trazer uma mensagem de poder para o coração da igreja, quando você observa num canto, no outro, é alguém mexendo no celular, é alguém entrando no WhatsApp, é alguém acessando o Facebook, é alguém preocupado com uma ligação, é alguém preocupado com o placar do jogo. Então isso é uma forma de desrespeito à mensagem da palavra de Deus. E muitas pessoas perderam esse temor, perderam essa carisma. Então, muitas das vezes se entra em um ambiente espiritual para se receber uma palavra, a palavra ministrada, mas aquela pessoa ela não é mudada, ela não é transformada, ela não é liberta do mal que está, de certa forma, afligindo a sua vida, trazendo dor, trazendo tristeza ao seu coração, trazendo angústia. Por quê? Porque ela está preocupada com N coisas, menos com a palavra de Deus. E o texto sagrado desse capítulo que nós lemos, ele diz o seguinte: louvado seja Deus, no versículo de número 5, que o povo, ele reverenciou a palavra de Deus. Diz assim: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abriu e ele, todo o povo se pôs em pé, em reverência à palavra de Deus. O povo se pôs em pé e ali, com os ouvidos atentos, para poder ter a capacidade de entender o que Deus estava falando. Ao serem instruídos pelo conhecimento bem aplicado e preciso da lei de Deus, o povo entendeu que só através do conhecimento da palavra se poderia honrar a Deus. E essa honra a Deus implicava no compromisso em que eles deveriam transmiti-la aos seus filhos, para que também estes pudessem aprender a temer a Deus e obedecer a sua palavra. Essa verdade nós encontramos ela no livro de Deuteronômio, o capítulo de número 31, os versículos 11 e 12, que diz assim: Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens,
as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuide de cumprir todas as palavras desta lei. Então o povo sabia da grande responsabilidade que eles tinham diante da palavra de Deus. Então eles reverenciaram a palavra de Deus com respeito, com amor, estavam prontos a obedecer às leis do Senhor, aquilo que Deus havia designado, para que eles pudessem assim viverem de acordo com a vontade do Senhor para as suas vidas. Ainda hoje precisamos manter o mesmo padrão de reverência à palavra, enquanto ela estiver sendo ministrada na casa de Deus, pois a casa de Deus é lugar de meditação, e para meditar é preciso ter temor no coração pela palavra de Deus. É preciso ter esse temor, é preciso ter esse respeito pela palavra do Senhor quando ela está sendo ministrada ao coração. Em terceiro lugar, ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, eu preciso, em terceiro lugar, se apoderar das promessas de Deus e adorá-lo por sua palavra fiel. Eu preciso me apoderar, acreditar, ter fé que aquilo que Deus está falando por meio da sua palavra, ela vai se cumprir, ela vai se concretizar, ela vai se realizar na minha vida. Caso contrário, não vai acontecer nada. Se eu não crer, se eu não me apossar, se eu não acreditar que aquilo que Deus está falando para mim através da sua palavra não vai se cumprir, logo não vai se cumprir, não vai ser realizado aquilo que Deus pronunciou através da sua palavra. E o versículo de número 6 diz assim, a palavra de Deus: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Ou seja, o povo disseram, assim seja, assim aconteça, assim se realize na minha vida. Ou seja, eles estavam recebendo a mensagem da palavra de Deus. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, porque eles haviam agora recebido uma grande promessa da parte de Deus por meio da sua palavra. Então eles levantaram as mãos e disseram, Amém, Amém. Ou seja, aconteça assim conforme o Senhor falou por meio da sua palavra. E assim acontecerá na tua vida. Se você crê nesta mensagem agora que eu estou aqui pregando para você, que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, se aposse, porque Deus vai realizar um grande milagre na sua vida. Creia tão somente nisso, porque é a palavra de Deus. E uma vez a palavra de Deus profetizada, o profeta Isaías disse que ela não volta vazia. Antes, ela fará prosperar aquilo pela qual eu a designei, diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Segundo o poder da palavra de Deus que estava sendo ensinada, o povo estava sendo restaurado pelas promessas do Senhor em suas vidas. O povo havia estado cativo na Babilônia, onde fora oprimido, e encontravam-se com a alma angustiada e ferida pelos muitos anos de cativeiro. Porém, além de tudo isso, havia uma sede na alma do povo, era o de ouvir a palavra de Deus. E prontamente
o Todo-Poderoso enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e fez prosperar naquilo pelo qual ele a designou. O povo havia passado 70 anos no cativeiro. Muitos morreram no cativeiro, outros nasceram no cativeiro e estavam ali com a alma aflita, angustiada, opressos, escravos. Mas quando eles retornam para a sua cidade, Jerusalém, quando eles começam a restaurar a cidade, os portões, os muros, as casas, o templo do Senhor, então quando eles estavam ali ouvindo a mensagem de Deus, eles estavam sendo restaurados, ou seja, onde havia dor, agora estava entrando novamente a paz da presença de Deus por meio da palavra. Aonde havia angústia, sofrimento, Deus estava agora envolvendo eles com a sua presença. Por quê? Porque eles estavam tendo temor à palavra de Deus. Eles estavam ali de certa forma felizes, alegres agora, porque estavam ouvindo outra vez as promessas de Deus para as suas vidas. E não é diferente com a tua vida. Quem sabe você está aflito, aflita, angustiado, angustiada. Quem sabe você está vivendo uma situação bastante complicada na sua vida, mas eu quero te dizer, olha, ouve a palavra de Deus, porque ela te restaura, ela te cura, ela te liberta, ela faz uma grande obra de mudança, de restauração, de vida, de vitória para a tua vida. Escuta a palavra de Deus e crê na promessa do Senhor para a tua vida, que você será ricamente abençoado, abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, ao ouvir a mensagem da palavra de Deus, eu preciso ter sensibilidade à voz de Deus. Eu preciso ser sensível. Eu preciso ser cauteloso. Eu preciso estar atento para atender a essa voz que fala comigo através da sua palavra. A palavra sensibilidade é a capacidade de receber e responder a estímulos. O povo estava recebendo a mensagem de Deus. O povo estava sendo restaurado à mensagem de Deus. O povo estava recebendo diretrizes através da palavra de Deus. Então eles estavam prestando bastante atenção naquilo que Deus estava falando. E segundo o que Deus estava falando, eles começaram a agir. Eles começaram a obedecer. Isso é sensibilidade. Eu ouço e eu respondo ao estímulo daquela palavra que estava falando ao meu coração. A palavra de Deus é verdadeiramente uma marreta que esmiuça a penha, como o profeta Jeremias falou no capítulo 23, o versículo 29. O povo estava derramando-se aos prantos enquanto ouviam a palavra. A Bíblia diz que o salmista Davi, após ter recebido a palavra do Senhor por meio do profeta Natã, teve os segredos do seu coração descoberto pela palavra. Então prontamente derrama-se na presença de Deus, quebrantado, suplicando-lhe o perdão. Infelizmente, muitos hoje perderam essa sensibilidade pela palavra de Deus. O profeta Jeremias, quando pensou em não mais comunicar a palavra do Senhor, sentiu seu coração arder como fogo. O salmista Davi, ele havia cometido um adultério e um homicídio. E ele achava que ninguém tinha visto, humanamente ninguém viu. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele viu tudo.
E ele pega o profeta Natan, envia Davi, conta ali uma parábola sobre um certo homem que chegou de viagem e que foi para a casa de um amigo. E ali na casa daquele amigo, né, ele tinha várias ovelhas, várias cordeirinhas, mas ele não tirou nenhuma deles para matar, fazer um guisado para o seu amigo que chegou de viagem. Ele foi à casa do seu vizinho e pediu a única que aquele homem tinha, matou e fez o guisado para que ele pudesse se alegrar com seu amigo de viagem. E Davi, indignado, disse: ó, tal homem deve morrer. E o profeta Natã olha para a cara dele e diz assim: você é o tal homem. E ali a ficha do salmista cai. Mas o salmista, ele fez uma coisa maravilhosa. Ele reconheceu que havia pecado. E ele agora se humilha na presença de Deus. Ou seja, ele recebeu um estímulo da palavra de Deus. Ele recebeu a palavra e ele correspondeu ao estímulo dela. Ele se quebrantou na presença de Deus e teve a sua vida completamente restaurada. Querido, querida, que esta palavra ela possa ter tocado o teu coração. Quem sabe você, como eu falei anteriormente, está passando por uma situação que só você sabe e que Deus conhece muito bem. E que Deus tem o meio necessário para restaurar a tua vida por meio da palavra dele. Acredita na palavra de Deus. Acredita em Deus. Tenha fé. Persista e reaja aos estímulos da palavra. Não queira ficar simplesmente sendo um mero ouvinte, mas seja um ouvinte praticante. Um ouvinte que corresponde àquilo que Deus fala. E assim a tua vida será completamente abençoada por Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Outras pessoas querem ouvi-la. Se inscreva no canal e que Deus possa abençoar ricamente a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.